nações, um pela espada, o outro pela cruz, sobem do céu as eternas mansões. Ó feliz Roma, por precioso sangue, cingida assim de púrpura e nobreza, não por ti mesma, mas por tal martírio, o mundo inteiro excedes em beleza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Saúdo a todos os irmãos e irmãs que vieram para esta celebração eucarística neste domingo em que a Igreja no Brasil celebra a solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos e mártires. Saúdo aos diáconos que aqui estão, diácono Valmir, diácono Danilo, toda a equipe de liturgia, irmãos e irmãs aqui presentes, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pela igreja na mídia. Rezemos em todas as intenções que cada um de nós traz em seu coração. E nesta noite fria de inverno, que os nossos corações se aqueçam com o calor da palavra do Senhor e da presença eucarística de nosso Senhor Jesus Cristo. No início desta celebração, reconheçamos-nos pecadores, reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai e peçamos-lhe o perdão dos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
Demos glória ao nosso Deus cantando o hino de louvor. Ó Deus, que hoje nos concedeis alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos.
Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: põe o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que eu busquei, Ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e o vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia.
Senhor Deus. Leitura da carta de São Paulo e Timóteo aos Coríntios. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente para mim, mas também para todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la.
Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Nesta solenidade que a Igreja celebra, a Igreja no mundo inteiro celebra no dia 29, como muitos puderam acompanhar desde as celebrações presididas pelo Santo Padre, o Papa Francisco. A Igreja no Brasil colocou determinadas festas no domingo, como também a festa da Assunção de Nossa Senhora, da Ascensão do Senhor e outras. Por isso estamos hoje, a Igreja do Brasil, celebrando a solenidade desses dois apóstolos. E por isso a palavra de Deus que nós ouvimos, primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, narrando a libertação do apóstolo Pedro da prisão. A segunda leitura de São Paulo apóstolo a Timóteo, em que o apóstolo mais ou menos se despede, afirmando que já está no final da missão. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. E o Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, que apresenta a profissão de fé do apóstolo Pedro, quando este proclama: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essas leituras então são relativas à festa de hoje, para exaltar a figura desses dois grandes apóstolos, dentre todos os outros. Referência para a vida da Igreja, esses que são chamados as colunas da Igreja. Mais uma vez digo que levem depois esses folhetinhos para casa, para poderem repassarem as leituras e as mensagens. Se fôssemos falar da história, uma espécie de biografia desses dois apóstolos, muito haveria o que se dizer. Gigantes da fé, gigantes da missão. Muito embora não haja uma biografia na Escritura sobre eles, mas determinadas passagens dos Evangelhos, diversas passagens dos Evangelhos que se referem a Simão Pedro, ao apóstolo Pedro, e diversas passagens dos Atos dos Apóstolos e das suas próprias cartas que se referem ao apóstolo Paulo. E claro que com isso então se pode
extrair uma biografia de cada um desses grandes apóstolos, além daquilo que não está escrito na Escritura, como é o caso do martírio dos dois apóstolos, que celebramos hoje. O martírio de Pedro, que foi crucificado, o martírio de Paulo, que foi decapitado, próprio local desse martírio, do martírio de cada um deles, se tornou referência para a igreja, porque o local do martírio de Pedro e até mesmo o seu túmulo deu lugar a uma capela, como em Aparecida, só que claro, muito tempo, muitos séculos antes, mas deu lugar a uma capela, depois a Basílica Constantiniana de Constantino, do imperador Constantino, e depois a majestosa, século XVI, a majestosa Basílica de São Pedro de Roma. E no caso de São Paulo, o local onde hoje se encontra a majestosa Basílica de São Paulo. Pois bem, informações da Bíblia, do Novo Testamento, e informações históricas, ainda fora da Bíblia, compõem a biografia desses dois grandes homens. Para nós, na noite de hoje, no dia de hoje, na solenidade de hoje, convém lembrar tudo isso, mas destacando o chamado que eles tiveram, que eles ouviram e que acolheram da parte de Jesus Cristo, a missão que desenvolveram em nome de Jesus Cristo, propagando o Evangelho de Jesus Cristo, e o martírio. Então, repito, o chamado que tiveram, a resposta não só naquele momento, mas a vida missionária e o martírio, ou seja, o testemunho principal. Tudo que nós falamos e fazemos é testemunho. Com tudo o que falamos e fazemos sobre, a respeito, a partir, em nome do Evangelho, faz com que sejamos testemunhas. A palavra mártir significa testemunha, porém, a palavra mártir a usamos para aqueles cujo testemunho foi o mais radical, o testemunho de dar a vida, de derramar o próprio sangue, como fez o Mestre, como fez Jesus Cristo, como fez o Filho de Deus, o Salvador. Então, nesse sentido que se destaca, ou se destacam nesse dia, estes aspectos do chamado e resposta destes dois, da missão, grandíssima missão que desenvolveram, Pedro junto aos gentios, ou melhor, aos judeus, e Paulo junto aos gentios. Pedro na linha da instituição, ou seja, de fortalecer a visibilidade da igreja, para mostrar ao mundo que a igreja é o sinal do reino de Deus, e por que até não dizer as chaves do reino de Deus. E Paulo, para evidenciar a missão da igreja
ad gentes, para as gentes, para os povos, fora dos limites, para além da instituição. Por isso que se completam tão bem estes dois, que trazem na vida e na missão e na morte aspectos tão diferentes, tão diferenciados, e ao mesmo tempo aspectos que os unem num abraço de fé e mesmo no abraço do martírio. Eu digo isto porque estes dois apóstolos são representados nas imagens e nos ícones, muitas vezes separadamente, a imagem de um, a imagem de outro, mas há uma imagem iconográfica forte, um ícone forte dos dois que se abraçam, porque os dois abraçaram o Cristo, sua missão, seu evangelho, e se abraçaram ao Cristo no martírio ao derramar o sangue. E é o martírio que torna a missão da igreja fecunda. Então é neste sentido que a celebração da solenidade destes dois apóstolos, ela vai além da figura deles, da pessoa deles, mas é a celebração, de certa forma, da vida e da missão da igreja. E aqui de novo, Pedro como representante, o sinal visível do que é a vida da igreja, e Paulo o representante do que é a missão da igreja. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, disse Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, disse Jesus. Diálogo curto, claro, incisivo, diálogo determinante, porque é da profissão de fé deste apóstolo e de tantas outras profissões de fé por ele, pelos outros apóstolos e pelos cristãos do início proferidas, que se chegou a esta profissão de fé que fazemos nós, que vem sempre, claro, aqui no folheto, e que sempre rezamos na missa, na Eucaristia, e também podemos rezar em tantos momentos. Ou seja, a igreja vive da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E portanto, a resposta desses dois apóstolos, cada um a seu modo e no seu tempo, de modo diferenciado, antes de tudo uma resposta de fé. Quem dizem os homens que eu sou? Perguntou Jesus. Elias, João Batista, profeta? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E a ressonância da voz do Cristo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Seu nome não era Pedro, seu nome era Simão, e que recebe este título, assim como Jesus recebe o título de Cristo, porque é ungido, assim Simão recebe de Jesus o título de Pedro, porque é pedra, rocha firme, sobre a qual, ao redor da qual se constrói, se edifica todo o edifício espiritual que ele mesmo diz na sua carta. Sois pedras vivas de um grande edifício espiritual. Somos de fato pedras vivas deste edifício que é a igreja, mas dentre estas pedras todas,
infinitas pedras, tem uma que é a primeira. A fundamental, a angular, é o Cristo, claro. Mas entre todos nós, tem uma pedra que é a pedra de unidade da igreja, que é Pedro. E de Pedro para os sucessores de Pedro. Por isso que é um dia, hoje também, de rezarmos pelo Papa, que é o sucessor de Pedro. E claro, os outros apóstolos também têm seus sucessores na pessoa dos bispos. E portanto assim se edifica esta grande construção da igreja, que é sinal do reino, e portanto a ela, a igreja, foram dadas as chaves do reino dos céus. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e a ti darei as chaves do reino dos céus. Reino dos céus, reino de Deus, do qual a igreja é mensageira, é construtora e é sinal. Eu dizia, Pedro foi chamado pelo Cristo, ainda o Cristo em vida, o Cristo no início do seu ministério. Paulo foi chamado pelo Cristo ressuscitado, ou seja, Paulo não fazia parte do grupo dos 12, passou a fazer parte do colégio apostólico posteriormente, depois da ressurreição, naquele chamado misterioso, em que a voz do Cristo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Toca-lhe profundamente o coração e a existência, torna-o cego naquele momento, revelando-lhe a cegueira em que vivia, para depois recobrar a verdadeira visão, a verdadeira fé. Portanto, também para Paulo, a profissão de fé, e também para todos nós, a profissão de fé, e a partir da profissão de fé, a pertença à mesma igreja de Jesus Cristo, cuja visibilidade Pedro representa, e a pertença à mesma missão da igreja e de Jesus Cristo, cuja visibilidade Paulo representa. Portanto, irmãos, acolhamos hoje esta mensagem desta solenidade, que aponta, que recorda, que renova o chamado do Cristo para os apóstolos e para todos nós, a profissão de fé no Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, profissão desses apóstolos e a nossa profissão de fé, a vida da igreja à qual todos nós pertencemos desde o batismo, a missão da igreja, de cuja missão todos nós somos igualmente partícipes. Renovemos a nossa fé, renovemos nossa pertença e o nosso esforço de testemunhar, como os apóstolos testemunharam, e sobretudo a gratidão a Deus por pertencermos, por sermos discípulos do Senhor, por termos o Senhor Jesus como fundamento de tudo, por termos da parte dele a igreja de modo tão perfeitamente representada, estruturada e visibilizada e presente no mundo. E, sobretudo, agradeçamos o Senhor, porque Ele confia a todos nós a missão de sermos sal da terra, luz do mundo
construtores do reino de Deus. Também, de certa forma, a todos nós Ele confere as chaves do reino dos céus. A palavra de Deus é esta grande chave que ilumina, e o Cristo Eucarístico é o alimento que nos fortalece para o testemunho e agradecermos àqueles irmãos e irmãs, tantos que nesses 20 séculos, a partir do Cristo, a partir desses apóstolos, deram o seu testemunho maior através do martírio. Que tudo isso nos fortaleça, nos conforte, nos anime e nos faça sempre convictos de que pertencemos à Igreja que é una, santa, católica e apostólica. Amém. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, nesta solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, colunas da Igreja, elevemos ao Pai nossos pedidos, rezando juntos. Ajudai-nos, Senhor, a viver nossa fé em Cristo. Senhor, pela vossa Igreja no mundo inteiro, pelo Papa Francisco, que tem à frente da barca de Pedro a saúde, a coragem, o discernimento e a sabedoria, para que ela cumpra sempre mais a missão de anunciar e construir vosso reino, nós vos pedimos. Ajudai-nos, Senhor, a viver nossa fé em Cristo. Abençoai a Igreja que está no Brasil, e iluminai sua missão em comunhão com o sucessor de Pedro, em busca da fidelidade ao serviço de evangelização, nós vos pedimos. Ajudai-nos, Senhor, a viver nossa fé em Cristo. Senhor, que as nossas comunidades eclesiais possam resgatar o ardor missionário e a vivacidade espiritual das primeiras comunidades apostólicas, para que a fração do pão, as orações e a vida fraterna sejam nelas encontradas, nós vos pedimos. Ajudai-nos, Senhor, a viver nossa fé em Cristo. Ouvi nossa oração suplicante, ó Deus de misericórdia e amor, e ajudai-nos como Igreja a caminhar na alegria e na paz, servindo vosso reino por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.
vossa vontade, dai-me somente o vosso amor, vossa graça, isso me basta, nada mais quero pedir. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, a Igreja reunida em nome do Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração dos vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-lhes o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por esta razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos aos seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana. Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso,
e pela força do Espírito Santo dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos. A Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, vossos apóstolos e mártires, Pedro, Paulo e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda paz e salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Francisco, comigo vosso indigno servo, com todos os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Jandira da Silva Braga,
um mês de falecida, e todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. O Senhor nos comunicou o seu Espírito com a confiança e a liberdade de filhos e filhas. Rezemos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, saudai-vos uns aos outros em Cristo Jesus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a
Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, e enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que vos deu por fundamento aquela fé proclamada pelo apóstolo Pedro e sobre a qual se edifica toda a Igreja. Deus, que vos instruiu pela incansável pregação de São Paulo, vos ensine a conquistar também novos irmãos para Cristo. Amém. Que a autoridade de Pedro e a pregação de Paulo vos levem à pátria celeste, onde chegaram gloriosamente, um pela cruz e outro pela espada. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Glorificai ao Senhor com vossas vidas e dê em paz, que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.